Boa noite a cada um de vocês, graça e paz. É um prazer estar com vocês nesta noite e podermos ter esta live. Com pesar por termos que voltar a ter somente as nossas transmissões, mas devido à força maior, a partir de hoje, nós estaremos retornando às nossas transmissões dos nossos cultos online, tá? Eles não mais serão presencial por enquanto, devido ao surgimento de um caso em nossa cidade e para proteção de todos os nossos irmãos e amigos que têm estado conosco celebrando ao nosso Deus. Inclusive eu trago meu agradecimento a todos que têm nos confiado, né? A presença em nossas celebrações tem sido celebrações maravilhosas, cultos grandiosos, mas a partir de hoje nós necessitaremos retornar à nossa quarentena e somente às nossas transmissões, tá? Então eu quero te pedir a cada um de vocês a compreensão, mas a segurança sua, da sua família e dos seus amigos vem em primeiro lugar, tá ok? Inicialmente o decreto ainda não foi liberado, mas as recomendações que eu colhi foram essas, que pelo menos durante esse período de uma semana nós não tivéssemos as nossas reuniões para precaução, tá joia? E assim a gente poder com mais segurança retornarmos novamente. Já sabíamos que isso poderia acontecer, né? Em um momento, e ele veio acontecer agora. Então nós não temos o que fazer além disso, além de cuidar da saúde, do bem-estar seu, da sua família, dos seus amigos que têm contato com você, tá certo? Então o nosso convite ainda neste momento, nos ajude a compartilhar essa live, nos ajude a compartilhar esta notícia, tá? Que estaremos aqui fazendo essas transmissões, tá? Nós estaremos aqui trazendo a verdade, trazendo a palavra do Senhor para cada um dos irmãos, mas de forma online. Também nós vamos estar adorando e buscando o nosso Deus em oração, tá? Então compartilhe agora neste momento essa live aí com todas as pessoas que você tem em contato, com todos os irmãos, para que eles venham estar cientes de que isso está acontecendo. Essa decisão ela foi tomada hoje no período da tarde, tá? E foi o momento que a gente teve a informação, mas é a melhor decisão a ser tomada, tá ok? Sem mais delongas, já sabemos que temos que estar aqui, então vamos caminhar aqui para podermos estarmos juntos. Então não esqueça, compartilhe aí, compartilhe com seus grupos, compartilhe alguém puder, por favor, compartilhe no grupo da igreja. Eu agora neste momento não estou conseguindo fazer esse compartilhamento, mas faça isso, por favor, e com os outros grupos também, para que assim possamos atingir um número de pessoas, né? Eu sinto por aqueles irmãos que já tinham dado o seu nome para estar conosco no culto, mas agora somente online, tá bom? Então abra sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no Salmo de número 113. Salmo 113 é o texto que nós vamos dar início aqui ao nosso culto no lar. Desde já agradeço aos irmãos que já entraram aí, ao irmão Eudes, né? A Janaína, a Dayana também, né? Já está conosco, do irmão Louro e o Pedrinho. Agradeço vocês que já estão conosco. Salmo de número 113 é o nosso texto de abertura aqui deste momento solene de louvor e agradecimento ao nosso Deus pela sua bondade. Salmo 113, de 1 a 3. Salmo 113, de 1 a 3. Amém? Salmo 113, de 1 a 3. Em
Então, vai dizer assim o texto do Senhor, Salmo 113, de 1 a 3. Louvai ao Senhor, louvai, ó vós, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor desde este tempo em diante para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol, o nome do Senhor é para ser louvado. A esse Senhor que tem o seu nome grandioso, é que nós estamos aqui reunidos para louvar o teu santo nome, desse Deus tão, tão bondoso e maravilhoso. Tá bom? Então, vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele venha estar falando aos nossos corações, que Ele venha estar recebendo a nossa oração, que Ele venha estar curando essa pessoa que teve esse problema em nossa cidade e que outras pessoas não venham a ter essa enfermidade, venhamos ter uma calma que o Senhor possa nos dar. É isso que nós contamos. Contamos com o agir do Senhor, contamos com o mover do Senhor nesses dias e que Ele fale conosco. Tá bom? Vamos orar ao nosso Deus, em nome de Jesus. Santo Deus, amado Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, te louvo, Senhor, pelas tuas misericórdias, te agradeço, Senhor, por podermos, ó Pai, separarmos este momento para te louvar, para te engrandecer. Eu te louvo, Senhor, porque até aqui o Senhor tem conduzido as nossas vidas, o Senhor tem guardado a cada um de nós, e neste momento, Pai, que retornamos ao momento de reclusão, Pai, pedimos ao Senhor que esteja, grandioso Deus, falando aos nossos corações, que esteja conduzindo as nossas vidas, que esteja curando essa pessoa, Pai, e que essa doença ela não repasse, Pai eterno, mas que ela seja, ó grandioso Deus, cerceada em nome de Jesus e que possamos o mais cedo, Senhor, voltarmos a estar juntos como igreja para te adorar, para te buscar, ó grandioso Deus. Abençoe, Senhor, a vida da irmã Domingues que tem sentido as suas dores. Abençoe, ó grandioso Deus, a cada um nesse novo momento de quarentena, que possamos, ó grandioso Deus, buscar ao Senhor. Pai de amor e Pai bendito, eu te agradeço pelo teu amor, eu te agradeço pela tua bondade e eu te louvo, Senhor, pelas tuas misericórdias. E contamos, ó Pai eterno, com a tua sabedoria, Pai eterno, para com a nossa liderança municipal, para que assim eles possam, grandioso Deus, ter um momento especial de sabedoria, de busca, e assim, Senhor, e assim que eles, ó Pai eterno, venham ter a melhor saída para este momento tão complexo, Pai. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuo agradecendo aí a todos que já estão entrando. Temos o querido Tiago, temos a irmã Neves aí, a tia Mara, né, que já entrou aí. Eu convido vocês a estarem conosco neste momento, adorando. Sim, Tiago, estamos aqui online, né? Tiago perguntando aí se estamos em uma transmissão. Começamos agora devido a esta necessidade e vamos louvar a esse que é o Senhor, esse que é o Senhor do universo, esse que controla todas as coisas e controla a minha vida, a sua vida, e Ele que determina tudo. Confiemos nesse Deus maravilhoso. Amém? Que sejas meu universo, eu quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a
luz em minha janela, que sejas meu universo, que sejas cada dos meus pensamentos, que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Senhor, seja tudo que tenho, que sou, está nas tuas mãos. Amém? Que esse Deus tão maravilhoso possa ser o universo de cada um de nós, né? Que Ele possa ser aquele que coordena as nossas vidas, e desde já eu agradeço a Ele por Ele ser o nosso Senhor, o nosso provedor, aquele que conduz as nossas vidas, mesmo nós não sendo aqueles dos melhores, porque realmente nós não somos os melhores, nós somos o pó da terra, nós somos aqueles que ninguém contaria, mas Ele nos chamou, Ele nos escolheu para glorificar o Teu santo nome, e por isso nós estamos aqui, por isso que nós podemos dizer que nós somos aqueles improváveis, que Ele escolheu e que ninguém contaria. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Obrigado, Ianelis, pela presença, o querido Tiago também que está conosco, lembrando, fomos escolhidos por Deus, somos improváveis, mas somos escolhidos para fazer aquilo que Ele quer, a sua vontade. Amém? Fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Não era a escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencendo em ti, Senhor. Oh, oh, oh. Mariana, Fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu?
escolhido por Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Mas você pode estar perguntando assim, pastor, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, mas estamos passando por isso tudo de novo, passando por esse momento tão complexo. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa, independente daquilo que esteja acontecendo no seu dia, independente daquilo que esteja acontecendo em nossa comunidade, independente do que for, você precisa entender uma coisa, que independente de qualquer coisa, nós precisamos nos alegrar no Senhor, independente do que for, se alegre, independente de qual seja o dia, se alegre no Senhor. Todavia, nos alegraremos neste Deus que é maravilhoso, que é bondoso, que conduz as nossas vidas. Amém? O desespero me tomar, por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio, levante as suas mãos e diga comigo, vai.
Então se alegre nesse Deus tão maravilhoso, alegre-se nesse Deus tão grandioso, que tem falado conosco em todo momento. Obrigado aí ao querido Oséias também, que já está conosco, aqueles que já estão conosco aí pela vias do WhatsApp, né, pelo próprio Facebook, a você que posteriormente estará assistindo esta live. Que Deus continue falando ao seu coração e que o seu coração seja quebrantado por este Deus tão maravilhoso. Que esse quebrantamento venha sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado, querido Louro, que já está aí conosco e tantos outros, quebrando seu coração diante desse Deus tão maravilhoso e grandioso que quer falar conosco por essa noite. Sua obra vou cantar.
Como é bom entender que Deus, Ele quebranta os nossos corações, entender que Ele conduz as nossas vidas. E neste momento de reflexão, eu quero convidar você a voltar o seu coração para Deus neste momento e pedir que Ele venha conduzir a sua vida neste momento tão importante, que é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor, ouvirmos aquilo que Deus tem para nos dizer. Lembrando, convido você a estar compartilhando, né, a nossa live, compartilhando aí com todas as pessoas. Posteriormente ela vai estar também no presente no YouTube. Você possa estar compartilhando com aqueles. Nós precisamos atingir aí um número de pessoas inscritas em nossa página do YouTube, então faça isso. E uma novidade que está retornando, né? Não sei como é que Deus faz essas coisas, mas nós temos um presente mais uma vez, tá? Então domingo à noite nós vamos estar sorteando esse presente aqui para todos aqueles que deixarem um comentário, tá? Seja em nossa live do Facebook ou seja pelo WhatsApp. Você que está assistindo pelo WhatsApp, você pode deixar lá um comentário. Eu tenho aqui todas as listas de transmissão, eu vou saber que você está assistindo pelo WhatsApp ou você está assistindo pelo Facebook, aqui na página da igreja, tá certo? Então domingo nós vamos estar sorteando esta Bíblia que nós ganhamos de presente para abençoar a vida de alguém, tá ok? Então, mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de abençoar uma vida, então nós temos aqui mais uma Bíblia para estar assim sorteando. Não é minha, não sou eu que estou dando, alguém que nos presenteou para tanto, e assim nós vamos estar sorteando ela domingo à noite, tá ok? Então, já vai colocando aí na sua agenda para domingo às 9 horas da manhã, a nossa EBD online e também a nossa celebração à noite, tá? Mas a Bíblia será sorteada à noite. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia aí neste momento tão importante para nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor, tá? Abra aí a sua Bíblia no livro de 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 19 a 22. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 2, 19 a 22, que é o texto que nós vamos ler neste momento. Nós vamos estar buscando na presença do Senhor para que Ele fale conosco neste texto. 2 Reis, capítulo 2, de 19 a 22. Pastor, por que o senhor não está dando uma resposta aqui na hora dos nossos comentários? Neste momento eu não estou podendo ter acesso ao meu computador e nenhuma outra forma de poder estar te respondendo agora, mas no final da live todos os irmãos serão respondidos aí nos seus comentários, tá ok? Não fique afobado aí, mas eu vou comentar, tá? Então deixe o seu comentário aí, deixe o seu oi, o seu boa noite, tá? O seu graça e paz aí, que nós estaremos retornando após o término da nossa live. Que se você está vendo um oi, boa noite do seu irmão aí, comente também, deixe o seu comentário do seu irmão, dê o seu boa noite, interaja com quem está conosco aí online, com o seu irmão, tá bom? Faça isso. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 2, de 19 a 22. E vai dizer o seguinte: e os homens da cidade disseram a Eliseu: suplico-te, eis que a situação dessa cidade é agradável, como vê o meu senhor, mas a água é imprestável e o solo é estéril. E ele disse: trazei-me um novo cântaro e ponde sal dentro dele. E eles o trouxeram. E ele seguiu até a fonte das águas e lançou o sal ali dentro e disse: assim diz o Senhor, tenho curado essas águas, não haverá mais a partir dali morte ou terra estéril. Assim as águas foram curadas até esse dia, segundo o dizer de Eliseu, o que ele falou. Muito interessante esse texto para a nossa meditação, que Deus possa
conduzir as nossas vidas. Obrigado aí a Roseli, que também já está conosco, a Júlia Rocha, né? E tantos outros. Vamos orar? Pedir a Deus que fale conosco neste momento, através da palavra, que aqui nós estamos tendo essa oportunidade de ouvir do Senhor. Que Ele fale no meu coração, que Ele fale no seu coração nesta noite, tá bom? Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de louvar e te agradecer o seu santo nome. E neste momento, Pai, da tua palavra, desta reflexão, que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor abençoe a cada querido que está do outro lado, juntamente com sua família, nos escutando, Pai. Que assim, Senhor, o Senhor fale ao meu coração e ao coração dos nossos queridos irmãos. Pai, esteja conosco, conduzindo a cada passo, conduzindo a cada momento, restaurando, frutificando, fortalecendo o teu povo. Senhor amado, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e sinta-se abraçado por cada um de nós aí no seu lar, no seu lugar de aconchego. Tá ok? Falando sobre esse texto, olhando para toda essa realidade desse povo, tenta imaginar esse povo que não tinha uma água boa para beber, não podia ter essa coisa boa de chegar na torneira e pegar um copo com água, né? E ter acesso a isso. Como era complicado, estava sendo complicado para esse povo. E aí, certamente, eles estavam sofrendo com tudo isso. E Eliseu, o servo do Senhor, ele aceita esse desafio de atender a essa necessidade, não porque ele era alguma coisa, mas porque o Deus que ele servia, sim, era um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que voltou os olhos para o clamor daquelas pessoas que ali estavam. E ele intercede por esse povo, resolvendo aquela questão, não em seu nome, mas no nome daquele que é o Senhor de todas as coisas, o Deus Altíssimo. Tá? E não há a menor dúvida de que o grande propósito de Deus é que cada servo do Senhor tem sonhado do que corações sinceros e dispostos a servir o nosso Deus. Eu preciso ter um coração sincero, puro, reto, diante do meu Deus, diante daquele que é Senhor, daquele que é bondoso para com cada um de nós. O maior interessado em trazer para nós, para a humanidade, dignidade, é o próprio Deus. Que, diga de passagem, nunca tensionou a degradação, ele nunca quis que o homem passasse pela degradação que ele vive hoje, seja ela moral, seja ela espiritual. A vontade de Deus é totalmente diferente. Essa realidade que hoje vivemos não é o que Deus gostaria, não é o que Deus quer que aconteça para com as nossas vidas, mas são frutos da nossa própria escolha, do nosso próprio caminho, o caminho que traçamos. E esse texto que nós lemos aqui, ele serve de base para uma reflexão, para assim destacar o cenário que ele estava tendo, que era um cenário de desânimo, um cenário desanimador no entorno da cidade de Jericó. Pois, embora a cidade fosse bem situada, tivesse um bom lugar onde ela estava, as águas do rio eram más, eram ruins, eram águas estéreis, águas que não dava para beber.
Não dava para se consumir daquela água. E sabemos, todos nós o compreendemos, que água para o ser humano, água é sinônimo de vida, porque sem a água nós não conseguimos. E olhando para este quadro que Eliseu, o profeta de Deus, ele é buscado, ele é procurado neste momento, porque o povo entendia que o profeta tinha essa oportunidade de buscar a Deus por aquele povo. Então ele é procurado. E aí, o que o profeta faz? O que ele faz naquele momento? Ele assumiu a responsabilidade de ser um instrumento de Deus para abençoar aquelas pessoas, aquele povo. Pois o que acontece? Acontece que ele entendeu que para isso ele foi chamado. Ele foi chamado para abençoar aquelas vidas que lhe estavam. Então Eliseu leva esta palavra ao coração desse povo. Portanto, ele dialogando com o povo, solicita que o prato novo com sal lhe é fornecido. E de posse desse material, ele vai até o manancial, ele vai até essas águas, e ali naquele lugar, é como se diz, ele deita, ele joga o sal naquele manancial. E, usado por Deus como instrumento, naquele momento, ele afirma que pela ação, não dele mesmo, Eliseu, mas pela ação de Deus, o Todo-Poderoso, nosso Deus, o Senhor, nunca mais procederia a morte e nem esterilidade daquelas águas, de que de fato elas ficariam boas, sãs, conforme aquilo que o profeta Eliseu estava pronunciando naquele momento. Então isso é muito importante entendermos. E as lições que eu tiro desse texto, elas ficam evidentes, porque a vontade de Deus com relação àqueles que fazem parte do seu povo são muitas. E as lições dos ensinos para nós como igreja, de que Deus conta com o nosso envolvimento, assim como contou com o envolvimento daquele servo dele, que se dispôs a estar nas mãos do Senhor, envolvido na sua obra de tal maneira que fosse usado. E nós também precisamos estar envolvidos na sua obra, de tal maneira que façamos diferença na sociedade em que estamos inseridos hoje. Aonde você está, aonde quer que você esteja, precisa fazer diferença na sua vida. A sociedade ali, ela precisa olhar para você e ver que você é uma pessoa diferente. Então, sendo assim, não podemos perder de vista os propósitos do Senhor para a minha vida, para a sua vida, e isso é preciso. Precisamos corresponder às expectativas de Deus. Ele tem muitas expectativas para comigo, para com você. Afinal, na medida que alcançarmos tal condição, agradaremos o coração do próprio Deus. Imagina só. E isso fatalmente vai redundar em bênção para a sua vida, em bênção para o seu lar, bênção sem medida, bênção na sua história, bênção na sua caminhada, pois a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Então nós precisamos entender isso, precisamos entender esta perspectiva, que eu preciso corresponder às expectativas de Deus. E isso, meus queridos, implica ser referência para aqueles que estão lá fora e estão desamparados. Ser referência. Eu preciso ser sal e luz nessa terra que está destroçada, está desarraigada. Os homens de Jericó não procuraram Eliseu por acaso. Está claro no texto que a razão pela qual pediram a sua ajuda reside no fato de que sua imagem, a imagem dele, precedia.
ele tinha credibilidade no meio do povo. Ele era bem visto, ele era bem quisto. Ele tinha uma responsabilidade moral diante da comunidade que ele cumpria bem. Ele era esse homem, ele era referência para aqueles que estavam perdidos. Eliseu, como homem de Deus, conhecia o poder sobrenatural que poderia servir de solução para aqueles que estavam perdidos. Ser referência, meus queridos, significa viver a verdade. Infelizmente, muitos cristãos, muitas igrejas não conseguem se envolver com a transformação da realidade do mundo, porque conhecem a Deus somente de ouvir falar. Conhecem a Deus somente de ouvir falar, não conhecem praticar esse amor deste Deus que é bondoso. E não pode ser assim. Eu preciso conhecer a Deus, de vivenciar este Deus. E não somente de ficar ouvindo, mas eu preciso viver essa relação com esse Deus. E essa condição é muito importante. E somente ouvir falar é insuficiente para abençoar. As pessoas só nos ouvirão se formos absolutamente confiáveis. Se realmente fizermos o que falamos. Senão, ninguém vai dar crédito. Ninguém vai dar crédito. E como vamos fazer? Há uma anedota muito interessante que conta a história de um jovem príncipe que estava interessado em se casar. Isso passa pela cabeça de muitos jovens, né? Se casar, e esse jovem estava no seu momento, ainda mais príncipe, precisava achar aquela pessoa para estar junto com ele. Seu pai, um rei experiente, deu-lhe conselhos para que procurasse uma noiva que realmente pudesse valer aquele que era o seu amor. E aí, fazendo todo o processo, recebendo ali e pondo em prática os conselhos do seu pai, ele lançou um concurso que reuniu moças de toda a corte. Inicialmente, ali, haviam 1000 candidatas, mas o crivo do príncipe selecionou 300, que em segundo momento foram reduzidas ao número de 10. Aí já estava bem próximo, 10 moças para estarem com esse príncipe. Eram as 10 mais lindas e prendadas do reino. A dúvida agora era grande. Foi então que o príncipe estabeleceu a prova final. E qual era a prova final? Ele entregou uma semente de roseira na mão de cada candidato ou candidata. E o que ele fez? Ele entregou essa semente. A ideia é que depois de um tempo, depois de 6 meses, essas candidatas viessem com o fruto daquela semente. Então, ele deu para elas a tarefa de levar essa semente e trouxesse as rosas bem cultivadas para análise. Aqui representasse a rosa mais bonita, seria a supostamente escolhida. A semente foi dada, a semente foi plantada. E todas fizeram o melhor que puderam. Todas fizeram. E na data marcada, as 10 moças retornam. Estavam com o resultado de seu esforço
em mãos. Cada uma apresentou uma rosa mais linda que a outra. Bonitas. Só que, no entanto, entre as candidatas havia uma moça que voltou apenas com a semente. Apenas com a semente. Ela voltou apenas com a semente. E aí o príncipe lhe perguntou: por que não trouxeram a rosa? Por que todas elas trouxeram as rosas e você não trouxe? Como assim? Olha que rosa mais linda que a outra. E você me traz de volta a semente. Apesar que isso aqui é uma semente de um grão, né, de pipoca. Mas você não trouxe rosa. E aí, a sua resposta, ela foi surpreendente. Porém, a sua resposta foi sincera, sem máscara, sem cera, sem falsidade. Pois ela afirmou que havia recebido uma semente estéril. Essa semente não vingaria. Aquela semente não produziria. E ela voltou e mostrou: a semente que você me deu, ela não produzirá. E ela está aqui. Pois foi isso que você me deu. E a maior surpresa de todas ainda não tinha sido revelada. E aí o príncipe se dirige a todos para dizer as suas palavras e diz o seguinte: há 6 meses entreguei uma semente na mão de cada uma dessas moças, dessas 10 candidatas. Mas por incrível que pareça, as 10 sementes, as 10 eram estéreis. 9 mulheres estão aqui, mas elas estão mentindo. Somente uma voltou com a verdade. Apenas uma contou a verdade. E ela é digna da minha confiança e do meu amor. Pessoas confiáveis, meu amigo, meu irmão, pessoas confiáveis transformam o mundo. Pessoas confiáveis transformam a realidade. Pessoas confiáveis transformam o seu meio. Então, Deus quer que nós correspondamos às suas expectativas, sendo referência para o mundo, sendo verdadeiros, sendo pessoas que não usam máscaras, pessoas sinceras. E também corresponder às expectativas de Deus implica em se preocupar com aquilo que realmente importa. O que é que verdadeiramente importa? O que verdadeiramente importa na obra do reino são pessoas. Gente, pessoas. O que mais impressiona no ministério de Eliseu é que ele se condoía com a situação das pessoas necessitadas. A dor das pessoas sensibilizava o profeta. No mundo atual, muitos estão padecendo das variadas mazelas. A igreja não pode, eu e você, nós não podemos nos omitir. Precisamos consumir e assumir o compromisso de abençoar. Precisamos entender isso. Isso precisa condoer o nosso coração. Isso precisa consumir a nós por inteiro. Entender que a dor do outro também é a nossa dor. A melhor correspondência para tudo isso é a obra missionária. De fazermos o anúncio de uma verdade grandiosa. Não fomos chamados para viver confortavelmente dentro das 4 paredes. Fomos chamados para transformar a realidade do mundo, que é caótica, em uma realidade saudável. Precisamos deitar sal no manancial. Manancial desse rio que abastece as pessoas do nosso tempo, dos nossos dias. Precisamos dar-lhes água saudável, ou seja, a água da vida que responde pelo nome de Jesus. Precisamos
fornecer essa água limpa, que restaura, que ensina, que toca no coração de cada um. Precisamos entender isso. Quero deixar mais uma ilustração sobre uma garotinha de apenas 6 anos de idade. Ela, dentro do seu lar, em um momento complexo da sua casa, ela escuta um diálogo dos seus pais sobre o seu irmãozinho. Aquele momento tão complexo, aquela menina ali, acuada em um canto da sua casa, ela escuta uma história muito complexa sobre o seu irmãozinho mais novo, de como ele estava doente. Aquela família não tinha plano de saúde, não havia recurso. Eles teriam que vender a própria casa para poderem pagar uma cirurgia para tentar. Mas certamente com a venda, eles não conseguiriam pagar tudo, arcar com todas as despesas. E então, só um milagre aconteceria. Poderia acontecer para resolver toda aquela questão. E aquela criança, ela escutou isso. Ela escutou que só um milagre poderia resolver aquela situação naquele momento. E aquela menininha de apenas 6 anos, ela ouviu tudo isso. E no momento, ela entendendo que o milagre poderia acontecer, né? Na sua pequenez, de alguma forma esse milagre teria que vir, teria que acontecer, ela vai lá, ela pega o seu cofrinho, abre o seu cofrinho, retira as suas moedinhas e, sem avisar ninguém, na sua ingenuidade, ela foi procurar um milagre. Ela foi até a farmácia da esquina, ela foi lá para tentar comprar um milagre. Um milagre. E aí o farmacêutico lá, o atendente, diz para ela: não temos milagre para vender. Disse ele, sem entender de fato o que ela queria. Um cliente ali naquele momento, junto, próximo do balcão, escutou a menina e se comoveu. O seu coração condoeu. E aí ele perguntou: menina, qual o seu nome? Aninha, respondeu ela. E por que você precisa de um milagre, Aninha? É para o meu irmãozinho. Ele está muito doente. E meu pai disse que só um milagre pode salvá-lo. Então, eu tirei todo o dinheiro do meu cofrinho e vim aqui na farmácia, porque é aqui que a gente compra as coisas para as pessoas ficarem boas, não é? Eu vim comprar um milagre para ele. Eu trouxe aqui as minhas moedinhas. E quanto dinheiro você tem aí? Ela falou: 90 e poucos centavos. Respondeu ela. Puxa, que coincidência, respondeu aquele senhor. Aninha, hoje nós estamos em promoção, Aninha. A promoção é essa, 95 centavos. É exatamente o preço de um milagre para o seu irmãozinho. O seu irmãozinho lá mais novo. Vamos lá conhecer seu irmão e falar com seus pais, vamos lá. Aquele homem, na verdade, era um grande cirurgião pediátrico que estava ali e providenciou a cirurgia e o tratamento daquele menino. E quando tudo terminou, quando o tratamento aconteceu e tudo se finalizou, os pais de Aninha perguntaram ao médico quanto lhes devia, mesmo sabendo que realmente não teriam condições de pagar por aquilo. Aí, aquele bondoso homem piscou para Aninha e disse: 95 centavos, não é mesmo, Aninha? E ela colocou as moedinhas na mão do médico que ele estava. Um milagre. Precisamos crer que o milagre ele pode acontecer. Precisamos crer que Deus pode fazer a sua bondade.
em nossos dias. Ele não mudou, Ele não é diferente. Nós precisamos ser o caminho de bênção para com que essas pessoas recebam o agir de Deus. A igreja, eu e você, a igreja do Senhor Jesus precisa entender o tamanho da sua responsabilidade, de acreditar, de crer, de anunciar essa verdade. Nós precisamos trabalhar para isso, trabalhar de maneira comprometida para corresponder às expectativas de Deus, corresponder àquilo que Deus espera de cada um de nós e oferecermos tudo que temos, tudo que somos. Porque às vezes aquilo que temos, aquilo que somos pode ser um milagre que o outro está precisando, um milagre que o outro está esperando. Esteja na sua vida, esteja nas suas mãos. E isso é possível na medida em que eu e você, em que nós nos tornamos referência para aqueles que estão desesperados. E se procurar, eles precisam achar. E quando eles procurarem o que importa, realmente, eles precisam encontrar isso em mim. E precisam encontrar isso em você. O milagre, ele pode acontecer. Mas eu preciso me dispor. E quem sabe ser um milagre para essas pessoas. Preciso entender, eu preciso me condoer. Será que realmente estamos entendendo o que Deus espera de cada um de nós? Será que compreendemos o tamanho de nossa responsabilidade? Será que temos percebido com os nossos olhos? Ou paramos para entender quais são os olhares de Deus na carência daqueles que são reféns de águas amargas? Águas essas amargas por causa do pecado. Deus quer mudar a nossa realidade. Deus quer mudar a realidade que está em volta de cada um de nós, mas Ele só mudará essa realidade se os nossos corações estiverem dispostos a fazer o bem a quem precisa, fazer aquilo que precisa, ser referência para as outras pessoas e não ser uma pedra de tropeço. Deus quer vidas transformadas, que transformem mais vidas. Deus tem uma grande expectativa sobre a sua vida. Deus tem uma grande expectativa sobre o seu coração. Deus tem uma grande expectativa sobre aquilo que você pode oferecer. Mas isso vai depender de você. Isso vai depender de mim. Isso vai depender da nossa atitude. Se vamos nos dispor a abençoar ou se vamos nos dispor a ser pedras no caminho das pessoas. Quem você quer ser? Responder às expectativas de Deus ou atrapalhar aquilo que Deus quer fazer? Que você seja aquele que responde às expectativas de Deus, que cumpre o compromisso, que cumpre a verdade, e de você flua a água da vida, e de você saia aquele tempero para temperar a vida daqueles que precisam tanto de um sabor, pois hoje muitos estão vivendo o amargo desta vida. Amém? Que Deus conduza as nossas vidas e que possamos entender e ser a diferença no mundo que vivemos. Amém? Oremos. Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor e tua bondade. Te louvamos, Senhor, pelas tuas misericórdias, por tudo que tens feito sobre as nossas vidas. Grandioso Deus, continue conduzindo, Pai eterno, as nossas vidas, Pai. Continue falando aos nossos corações, que venhamos, ó Senhor, a corresponder às suas expectativas, ó Pai, sobre cada um de nós. Que possamos, grandioso Deus, ser um modelo, ó Pai, de referência para as pessoas. Que possamos, ó grandioso Deus, ser aqueles, ó grandioso Deus, que levam o milagre para aquelas vidas que precisam. Senhor, que venhamos ser a resposta do Senhor para a vida dos desamparados. Pai, não nos deixe cair, ó Senhor, na soberba de achar que somos alguma coisa, mas que venhamos entender que somos um instrumento do Senhor.
E que sejamos, ó Pai, aqueles que realmente levam a Tua palavra aonde quer que o necessitado esteja. Pai, eu Te glorifico, Senhor. Eu Te glorifico porque o Senhor derramou através do Teu Filho este amor sobre cada um de nós. E que Ele possa, Pai, continuar sendo derramado agora através das nossas vidas para aqueles que precisam.